também no nosso trabalho. Eu queria agradecer a todos aí por estarem aqui e também meu pastor presidente, o qual me encaminhou para esse trabalho novo, ao pastor Fábio, que me deu esse convite, especialmente ao pastor Chamar, a pastora Ana, que me acolheram no seu templo e lá me passaram toda a sabedoria que foi possível, porque Deus não trabalhou em mim, trabalhou neles, e através deles me trouxeram para esse momento. Então eu acredito que aqui agora, junto com vocês, eu estou escrevendo o nosso nome no livro de Deus. Eu queria que os irmãos pudessem ficar de pé. Nós vamos fazer um agradecimento nesse momento, em cima da palavra de hoje, que acompanha, que nós vamos lançar em breve também na nossa igreja, uma palavra muito bonita. Mas eu queria que os irmãos se esvaziassem nesse momento, pensassem que Deus abrisse esse celeiro lá em cima de bênção e derramasse sobre nós agora. Que cada um de vocês que estiver angustiado, triste, ferido, que esteja com algum problema nesse momento, se liberte. Porque a partir de agora, depois da palavra, vocês vão ter uma oportunidade única. Então aproveitem essa oportunidade. Vocês poderão não ver outra, o tempo está passando, Jesus está voltando, e o momento pode ser agora para vocês. Se entreguem nesse momento através dessas palavras da oração. Vamos agradecer a Deus por estar aqui agora, porque hoje começa um novo dia para todos vocês. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor meu Deus, aqui te peço, Pai, o privilégio de estar nessa casa abençoada, Pai. Que esses irmãos se locomoveram, Pai, de todos os lugares e vieram aqui, Pai, para conhecer, para ouvir, para sentir e para se entregar a Ti nessa noite, nesse dia. Agora eu peço, Pai, que entre nessa casa, Pai. Derrama a sua glória, derrama a sua bênção. Entra por esses corredores, Pai. Sente nessas cadeiras, abraça essas pessoas, Pai. Derrama, Pai. Derrama tudo que eles precisam de bênção, Pai. Toca, Pai. Toca, Jesus. Toca em cada um deles nesse momento, e eu falo. Saia a enfermidade, saia a tristeza, saia a angústia, saia a dor. Derrama, Deus. Derrame agora sobre essa casa, Pai. Tudo que esses irmãos precisam, Pai. Liberte ele das correntes, dos vícios, da depressão, Pai, da dor das costas, das dores, Pai, do corpo. Livra, Pai. Livra cada um deles do pecado, Pai. Livra seus filhos. Encaminhe eles, Pai, para a igreja. A nosso momento, Pai. Nosso instante é agora. Então, Pai, nesse momento nós te agradecemos, Pai, por tudo que fará hoje em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. A leitura da palavra hoje é o Evangelho de João, Evangelho 1, versículo 12. Se os irmãos quiserem acompanhar essa leitura, vai ser pequeno e rapidinho. João 1, versículo 12. Amém? Amém. Eu vou ler o 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio para esse mundo, já começou o seu trabalho mesmo antes da criação. Ele estava presente em tudo que foi feito. E no final de tudo, na criação final, Deus nos fez a sua semelhança, a sua aparência, e nos tornou também filhos naquele momento. Então nós somos filhos naquele momento pela criação. Porém, nós viemos para esse mundo com várias passagens, lá de trás, da época da criação, quando veio Adão e Eva, e veio para esse mundo para ter todo o prazer e toda a alegria que Deus pudesse dar para eles, assim como faz com a nossa vida. Todos os dias nós acordamos, muitas vezes não reconhecemos as coisas erradas que fazemos, muitas vezes também deixamos de agradecer pelas coisas certas que aconteceu naquele dia. E naquele momento,
de Adão e de Eva, houve o primeiro pecado. Eles foram, naquele momento, confundidos por aquela cobra que nós chamamos, né? Mas na verdade era Satanás. E houve o pecado. Ali fomos condenados, porque todas as descendências, todos que nascessem, já nasceriam do pecado. E a nossa oportunidade foi dada por Deus. Deus mandou o seu único filho, unigênito, né? Filho gerado, para que viesse como se fosse um segundo Adão, para nos dar essa redenção, para nos dar essa oportunidade de ser chamado filhos de Deus. Pelo Jesus, todas as suas passagens, todos os seus sofrimentos, todos os seus ensinamentos, sempre nos trazendo o que era certo, na sua honra, na sua glória. Jesus não tinha defeito nenhum. Esse segundo Adão trouxe para nós a palavra. A palavra estava com ele e o nosso evangelho. A lei foi criada por Moisés, mas ele trouxe o nosso ensinamento, ele trouxe a oportunidade da gente se redimir daquele pecado e se aproximar desse nosso Deus maravilhoso. Porém, muitas coisas acontecem, nós vamos à igreja, nós oramos, nós louvamos, mas isso não nos torna filho de Deus. Não é fazendo só isso que nós vamos ser chamados filhos de Deus. Nós somos criados por Ele, então nós somos filhos da criação. Para a gente ser filho de Deus, nós temos que atender alguns requisitos. E esses requisitos são muito simples. O primeiro dele é aceitar Jesus, é aceitar como Salvador e único, nos entregarmos a Ele, andar no caminho certo que Deus nos oferece através da palavra, trazer o nosso conhecimento. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. E assim começa o nosso momento. Essa palavra vai ser cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Quero ver os irmãos bastante animados. Deus trouxe uma coisa muito bonita para nós. Ele trouxe a palavra. Isso já existia antes da criação. Moisés trouxe para nós as leis, mas Jesus trouxe a salvação. Nós saímos das trevas para a luz, saímos da morte para a vida, porque nós se entregamos para Jesus. Quando nós nos entregamos para Jesus, aí sim nós reconhecemos Ele como nosso Salvador e nós passamos a ser filho de Deus. Alguns têm algumas probabilidades que se acham filho de Deus, mas porém não são. As pessoas louvam, oram, vão à igreja, mas às vezes isso virou mecânico. A gente já sabe aquele caminho, a gente já sabe aquele horário, a gente já sabe os compromissos que tem que ter. Mas e o propósito? E o propósito? O propósito tem que ser Jesus. O propósito da igreja não é se preocupar com as pessoas que estão lá. Se alguém canta melhor, se alguém canta pior, se alguém está mais vestido ou menos vestido. Isso não importa, porque Deus, Ele capacita todos no seu momento. Ele que escolhe a nós, Ele que dá essa oportunidade de nós sermos chamados filhos de Deus. Os escravos naquela época já nasciam comprometidos. Eles nasciam e iam para a servidão e ser escravos. Os seus filhos não tinham nada com isso, nasciam escravos. Os escravos trabalhavam o tempo todo, mas mesmo assim eles não tinham a salvação, a libertação deles. Eles precisavam que alguém mais instruído, com parte financeira melhor, abolissem eles, para que eles tivessem a liberdade deles. Assim somos nós. Nós somos escravos. Esse mundo aqui é emprestado. Esse mundo é de Deus, mas é como se fosse pagar o aluguel dele, porque nós nascemos no pecado. E Jesus falou: Satanás seria o dono do século, porque ele está nesse mundo. Nós já nascemos com o pecado. Para a gente sair e ser filho de Deus, nós temos que nascer de novo. Somente nascendo de novo, nós vamos se libertar dessa maldição. Nós vamos se libertar desse demônio que persegue a todos nesse mundo, trazendo infelicidade, trazendo guerras. Hitler tentou fazer uma espécie
não conseguiu, mas Jesus conseguiu. Ele fez de nós uma nova espécie. Ele fez uma espécie maravilhosa. Aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que se entregam a Jesus, terão a vida eterna. Nicodemos, lá na época, que era uma pessoa muito religiosa, de bom nome, questionou Jesus como faria para nascer novamente. E ele era religioso, respeitadíssimo, mas Jesus falou para ele que nem assim ele iria e nem entraria no reino de Deus. Para que isso acontecesse, ele teria que nascer de novo. E para nascer de novo, nós temos que se redimir dos pecados. Nós temos que abandonar o que esse mundo oferece para nós, porque o que o mundo oferece para nós não pertence a Deus. O que nós fazemos aqui fora, a nossa vida, a nossa correria, isso fere a Deus. Porque tudo que nós temos é dele, e tudo é para ele. E é tudo com ele, nada sem ele. O que acontece é que as pessoas no corre-corre, no dia a dia, preferem ouvir uma música lá fora, uma agitação, tem sempre todo o seu tempo, porém quando se fala de Deus, não consegue dar 5 minutos do seu tempo para encontrar esse Deus maravilhoso. Mas existe o céu, existe o inferno. Aqueles que se entregarem a Jesus e conhecerem a palavra e aceitarem Jesus como nosso Salvador, o seu corpo será a casa do Espírito Santo, será a morada eterna de Deus em nós. Então tudo que tem de bom Deus vai ter em nós, porque Ele vai estar morando dentro de nós. O nosso corpo será a casa, porém tudo aquilo que agride a Deus também vai estar dentro do nosso corpo. Não existe possibilidade. Uns vão para o céu porque já se entregou a Jesus, já são filhos de Deus, e outros vão para o inferno. Depois que isso acontece, não existe como mudar de lado. Quem vai viver no inferno vai ser eternamente. Quem vai viver no céu vai ser eternamente. Existe um abismo muito grande entre um e outro. Não tem como você ir para um lado e depois passar para o outro. Então, o que você fizer vai ser feito aqui na terra. Porque no céu não existe pecado, o pecado está aqui na terra. E é aqui que nós temos que aprender com a palavra. É aqui que nós temos que obedecer os mandamentos e se entregar a Deus. Deus colocou no seu Filho o seu DNA. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. O Espírito Santo que vai nos abençoar nessa caminhada, no entendimento dessa palavra. A partir do momento em que nós se entregarmos, a nossa vida não vai ter mais importância aqui fora. A nossa vida, ela vai ter uma passagem rápida. E a nossa passagem vai ser para o céu. Infelizmente, nós nascemos e sabemos que vamos morrer um dia. Quando você se entregar a Jesus e você for considerado filho de Deus, isso para você não vai ter importância. Você habita nesse corpo, porque o Espírito está com você. A partir do momento que esse Espírito sai de você, o corpo para. Mas você não para, o seu Espírito continua. O seu corpo vai acabar uma hora. Para onde você vai, eu não sei dizer. Mas eu garanto que se você se entregou para Deus e você foi considerado filho de Deus, você vai para um lugar bom. Lá não vai importar o seu corpo que você tem aqui, isso aqui é emprestado, não é seu. O seu espírito vai ser engajado num novo corpo, numa nova vida, provavelmente totalmente diferente desse mundo. Aqui nós somos pecadores, lá nós vamos ter a salvação. Jesus, Ele nos considera como filho quando nós nascemos, quando nós somos criados. Porém, nós não fazemos nada para Ele, mas Deus faz por nós. Deus é tão misericordioso que Ele nos ama tanto que a todo momento Ele fica nos guiando através de pessoas, através de oportunidades, para que a gente escolha o caminho correto. Hoje vocês estão aqui e eu tenho certeza que esse momento já foi escrito por Ele. Vocês estão aqui porque foram escolhidos por eles. Tantas pessoas aí fora, tantas pessoas nesse mundo poderiam estar aqui, não estão, mas vocês estão. Então Deus já começou um trabalho com vocês. Vocês estão na igreja, vocês estão louvando, vocês estão orando, vocês estão seguindo os mandamentos e passando para os seus filhos. Vocês estão no caminho. Agora basta que vocês se entreguem verdadeiramente para Jesus, para que Ele possa
perante ao Pai, herdar também o nome e passar para nós como filho de Deus. Porque Deus nos escolhe, nós apenas participamos desse trabalho. Eu vi o irmão dando o seu depoimento, um depoimento muito bonito, e me tocou. Quando eu recebi a oportunidade de conhecer Jesus, me entreguei para Ele, eu fui perseguido. Às vezes dentro da própria igreja, às vezes fora da igreja, às vezes no trabalho, porque as pessoas se sentem envergonhadas quando falam eu sou crente. E eu não gostava de conhecer esse lado, porque eu gostava do lado que estava lá fora. Era um lado falso, fantasia, ambicioso, maldade, tudo que é errado. Então quando eu vim, eu fiquei meio acanhado também no começo, porque eu não conhecia muito bem a palavra, e eu tinha medo que as pessoas rissem de mim. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer a palavra e a conhecer esse Deus maravilhoso e o que Ele fez na minha vida, eu não senti vergonha, eu senti orgulho. E eu fiquei com a sede muito grande de cada dia mais conhecer a palavra, porque eu queria falar essa palavra para as pessoas. Alguém me resgatou, Deus colocou uma pessoa, assim como na vida de vocês. Ele coloca pessoas nesse mundo do nosso lado, sem que a gente perceba, Ele esconde as asas, para que a gente não veja esses anjos nos guiando. E Ele colocou essa pessoa na minha vida, para que pudesse me levar para o caminho, porque sozinho às vezes nós não vamos. Sozinho nós não se desprendemos das coisas erradas. Sozinho nós temos vontade, mas não temos coragem. E através desses anjos que Deus coloca, nós seguimos o caminho. E eu fui para a igreja. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Do dia para a noite, eu já era um novo homem. Aquilo que me perturbava à noite, eu já não lembrava mais. Hoje eu lembro as coisas que eu fiz no passado como flash, mas eu não tenho lembrança das coisas que eu fazia lá, porque Deus apagou tudo. Ele me deu uma oportunidade, mas Ele me deu uma pessoa. E essa pessoa Ele mantém do meu lado, porque o homem sozinho é mais difícil que a mulher. A mulher, ela é o alicerce do homem. Então Deus usa com muita influência essa mulher, porque dessa mulher, sobre as águas, nascem os filhos. Essa mulher é abençoada por Deus, como o João, ele louvava muito, e ele agradecia a Deus, ele agradecia o nome do Senhor, e sobre as águas ele batizava. E ele esperava o momento que Jesus ia voltar, o Messias viria, e isso foi previsto muito tempo. Só que, porém, quando ele chegou, Jesus chegou, ele foi rejeitado por muitos. Alguns aceitaram, mas a maioria não aceitaram. E mesmo aqueles que esperavam a profecia, quando ele chegou, ainda não aceitavam ele. Para aqueles que aceitaram ele, Jesus o abençoou e passaram a ser filho de Deus. Os outros seriam filhos da criação, apenas. Então, nesse dia maravilhoso, nessa convenção, vocês têm oportunidade. Talvez vocês não sabem quando isso vai acabar, quando nós vamos embora, quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas o momento pode ser agora. Você às vezes tem vergonha de se entregar a Jesus, às vezes o Espírito Santo te incomoda e você tem vergonha de soltar o que Ele está fazendo com você. Quando o Espírito Santo nos enche, é tão maravilhoso que quem não sentiu não pode nem imaginar. E quem já sentiu, espera esse momento acontecer o tempo todo. Eu tive o prazer e o privilégio de sentir essa presença e sinto como estou sentindo hoje. Você tem vontade de pular, você tem vontade de cantar, você fica alegre, você se sente uma criança. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é falar em língua, não é pular, não é gritar, que as pessoas olhem para você com vergonha ou não, com alegria. O importante é saber que o Espírito está em você, o Espírito de Deus. E nós somos a casa do Senhor. O nosso corpo mora o Espírito. Então tudo que Deus tem de bom, nós temos. Então nós temos que expulsar da nossa vida as coisas ruins. Vamos se entregar em todos os momentos para Ele. Vamos passar essa mensagem para os nossos filhos. Vamos tentar salvar as almas que nós pudermos. Vamos ser evangeladores, vamos fazer discípulos para Deus, vamos resgatar aquelas pessoas. Jesus, Ele trabalha muito, Ele trabalha nos enfermos, Ele trabalha
drogados, os alcoólatras. Ali, essas pessoas trabalham muito bem fora do ministério da igreja, porque eles não têm vergonha, eles são ousados. Então, Deus usa muito essas pessoas para levar a palavra. E nós já estamos num estágio um pouquinho melhor, porque nós já entramos dentro da casa de Deus. Mas vocês têm que deixar o Espírito usar vocês. Vocês têm que deixar, porque Deus está determinando para vocês. Não tem vergonha de ser crente. Não se preocupem que vocês vão andar de terno ou de gravata e lá fora vão falar que vocês estão crentes, porque vocês são crentes. Não é assim que funciona. Isso para nós tem que ser um orgulho, como se fosse uma medalha no peito. Eu sou filho de Deus. Eu aceitei Jesus. E você? Já aceitou Jesus? Não tenha vergonha. Aceite Ele agora. Fala: Jesus, eu te amo. Jesus, me conceda a bênção de ser seu filho. Jesus, tira de mim tudo de ruim. Apaga a minha memória. Apaga a minha lembrança. Oh, glória a Deus. Deixa o Espírito nessa casa, Pai. Deixa essas pessoas, Pai. Aquelas que ainda estão acanhadas, Pai. Nesse momento, entre, Pai. Entra aqui agora. Arranque, Pai. Arranque a alegria, Pai. Traga para fora. Mostre para os irmãos o que é ser filho de Deus. Abençoa cada um aqui, Pai. Cada um no seu limite, Pai. Traz a sua palavra. Traz o seu ensinamento. Eu falo, Deus, olhe por essas pessoas, Pai. Eu sei que nesse momento alguém aqui hoje vai se entregar. Muitas palavras que foram ditas aqui serviu para alguém, Pai, porque o Senhor falou pela minha boca. O Senhor falou pelo meu coração. Então se entrega a Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus está te chamando. Ainda é tempo. Eu queria deixar aqui esse fechamento e dizer para vocês que ser filho de Deus não é uma dificuldade, é uma glória, não é uma maldição. Maldição é você passar por essa vida e não conhecer esse Deus maravilhoso. Maldição é você não ter coragem de falar: eu amo meu Deus, eu sou crente, eu sou cristão. Isso é uma dádiva de Deus dada por Ele para nós. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, esquecer lá fora e nesse momento chamar a presença do Espírito Santo aqui agora. Quando as irmãs cantaram aqui no coral, eu senti o Espírito de mim aqui, meu corpo trepidava, ele queria pular, ele queria gritar, ele queria cantar. Oh Deus, como é maravilhoso, glória a Deus. Quando a irmã deu o testemunho, parece que passou um filme na minha cabeça. A igreja é para isso. Os testemunhos são para isso. Uma história que acontece comigo pode auxiliar alguém. As pessoas às vezes precisam ouvir o que Deus faz de maravilhoso. Desde quando nós acordamos até quando nós dormimos, a todo momento um milagre acontece na nossa vida. Porém, às vezes nós não prestamos atenção. Por muitas vezes recebemos toda a glória e esquecemos de agradecer. Nós já acordamos de manhã correndo com aquela correria, o trânsito doido, nesse que é Deus, obrigado por esse dia. No final do dia tivemos um problema, já vamos para casa nervoso, descarrego da minha esposa. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é filha de Deus, eu saí, ela ficou na oração enquanto eu fui buscar o pão. Ela me fala isso todos os dias. Eu aprendi depois que eu conheci ela dentro da igreja. E ela me trouxe um significado na vida muito importante. Ela fala para mim todos os dias quando eu chegava nervoso em casa: calma, confia nesse Deus. Se hoje o dia não foi muito bom, é porque você vai ter um dia melhor amanhã. Se a doença entrou em casa hoje, vamos orar, porque ela vai sair rapidinho. O que Deus dá de dificuldade não é para nos castigar, é para nos ensinar. Você pede sabedoria, Ele te dá dificuldade. Você pede paciência, Ele te dá problema para resolver. Você pede paz, Ele te leva por caminhos que você não conhece. Agora, esse Jesus é tão maravilhoso, é o Cordeiro que veio lavar os nossos pecados, né? Ele morreu na cruz, Ele foi crucificado, Ele foi maltratado, Ele assumiu a nossa culpa, morreu por nós. E o que nós fazemos por Ele? Nós não fazemos nada. E mesmo assim, esse Deus maravilhoso não abandona os seus filhos. Ele nos ama. Depois que tudo foi feito por nós, por esse amor, o primeiro trouxe o pecado e o segundo trouxe a salvação. E aqui nós estamos hoje para poder ter o privilégio
de se entregar a Jesus e falar: eu sou filho de Deus. Deus vai me escolher como filho, porque a partir de hoje eu não tenho vergonha de falar que eu amo esse Deus. Eu não tenho ídolos, eu não tenho imagens e também não tenho inveja. Tudo isso Ele tirou de mim. A arrogância, a ignorância, a inveja, foi tudo embora. As coisas erradas que eu fazia, das mesas que eu sentava, eu nem lembro mais. O cigarro que eu fumava, foi embora. 40 anos fumando, do dia para a noite, eu nem sequer lembro, não sinto vontade. Mas o que eu quero é resgatar a palavra. Eu quero que a palavra esteja viva na cabeça de cada um, no coração e na mente, para que a hora que você encontrar um irmão com a mesma dificuldade que eu estava e alguém me ajudou, você também possa tentar resgatar essa pessoa para Deus. Isso não vai te chamar filho de Deus, mas vai fazer você se sentir um cristão melhor. O que vai fazer você se sentir filho de Deus é a adoração a Deus, é a fé, é se entregar para Jesus, é aceitar Jesus como seu filho. Jesus foi colocado por esse Deus maravilhoso para que levasse tudo que nós perdemos lá no início da criação. Lá em Gênesis, nós tivemos essa passagem que o pecado ficou marcado na nossa vida. Então não vamos condenar os nossos filhos por isso. Eles não precisam herdar a nossa maldição, eles precisam herdar a nossa salvação. Vamos levá-los para a igreja, vamos levá-los para a palavra, para que ninguém lá fora ganhe ele de nós. O inimigo é dono desse mundo, ele é dono de todas as coisas ruins que acontecem, e tudo que ele coloca nos afeta de uma maneira que a gente fica bobo, a gente acaba cedendo por muitas vezes. Muitos irmãos vão para a igreja e depois desistem da caminhada, porque não é fácil você esperar de Deus. Você se entrega hoje e espera um milagre amanhã. Deus não vai te dar um emprego novo amanhã para você ganhar 10 vezes mais. Deus não vai te dar um carro novo porque você se entregou para Ele aqui. Deus não vai te dar uma casa, a mulher mais bonita, um status. Deus vai te dar oportunidades. Ele não vai deixar que as oportunidades saiam de você. Ele não vai deixar que o seu amor enfraqueça a sua vontade de ter as possibilidades que Ele vai te dar. Mas tudo isso será seu se você for merecedor. Assim como você tem que merecer ser filho de Deus, você tem que merecer as coisas que Ele te dá. A minha vida prosperou muito do dia para a noite. Eu nem sequer tinha 10 reais na carteira. Eu tinha que ficar pedindo emprestado. E um dia eu falei para minha esposa: um dia eu quero ter 10 reais na minha carteira. Agora, imagina, eu estou falando 10 reais. E você que quer ter R$1.000? Como você vai ter R$1.000 se você não consegue ter 10 reais na carteira? Deus fez tudo isso. Aquele dinheiro que era jogado de forma errada, Deus me conciliou com a minha casa, com a minha família. Ele fez com que eu valorizasse cada centavo meu a troco de um sorriso da minha esposa. Ele fez cada centavo meu valer um sorriso meu quando senta uma família na minha mesa e o prato de Jesus está lá, porque minha esposa não deixa faltar. Pode chegar 5 pessoas na minha casa, vai ter 6 pratos. Se chegar 10, vai ter 11. Porque Deus abre aquela bênção lá em cima, o celeiro dele cai naquele momento na minha mesa, que aquele pouco que eu tenho se multiplica por tanto. Isso acontece lá na igreja que nós estamos congregando. Tudo nós fazemos uma cerimônia de agradecimento. Se o irmão faz aniversário, nós se reunimos, cada um faz alguma coisinha, ali nós oramos a Deus. Parece que aquele pouquinho que nós levamos ali se multiplica tanto, e se viesse um mundo de pessoas que tinha ali, aí ia dar. E todos os irmãos levam para casa, porque sempre sobra. Então, nós estamos sempre se unindo para garantir o que Deus deu dentro daquela igreja. E a coisa que Ele deu para nós não foi aquele alimento. O alimento é bênção, e Ele vai multiplicar. Ele deu aquele momento, aquele propósito. Qual que é o nosso propósito de estar ali? Adorar a Deus. Nós temos que sentir vontade de ficar na igreja, não ficar olhando no relógio, porque o pregador está pregando, o pastor está falando, aquele encontro, nossa, mas não vai parar, nossa, já passou da hora. Mas e o propósito está dentro da igreja? Você tem que sentir Deus aqui, você não tem que sentir o pastor, o pregador, o irmão que está do lado, você tem que sentir Deus, você tem que ser adorador, você tem que sentir vontade de estar na casa do Pai, porque a todo momento você chama Ele na sua casa. E por que você não pode ficar na casa dele um pouquinho? Nós acordamos de madrugada e vamos para a televisão.
Pô, mas Deus fica o tempo todo ouvindo as nossas queixas, as nossas reclamações, porque quando nós acordamos de madrugada, nós não ajoelhamos um pouquinho para agradecer a Deus, né? Nós só reclamamos. Muitas pessoas abandonam a igreja. Eu estou vivendo isso. O pastor Antônio Carlos conheceu essa história. Eu tenho uma empresa que eu trabalho com o pessoal, e esse pessoal, todos são afastados da igreja. E uma das pessoas mais fortes não gosta de Deus, não aceita Deus. E eu sofri perseguição, eu sofri humilhação ali dentro. Meu salário era muito pequeno pelo que eu fazia, e eu queria dar um conforto melhor para minha família e não conseguia. O que eu fiz? Eu comecei mais cedo no serviço. Todo dia eu entrava nessa sala e eu orava para aquela pessoa. Eu colocava um louvor, que na sala do lado dele, ele pedia para mim desligar o louvor. Todos os dias eu escrevo um papelzinho para Deus, é costume. E também comecei a colar um papelzinho perto da escada onde ele subia. Ele pegava o papelzinho rasgado e jogava fora. Todos os dias eu colocava outro papelzinho com a mensagem de Deus. Aí comecei a mandar no zap e colocar. Teve um dia que ele subiu e eu percebi que ele não tirou o papel. Falei, glória a Deus, ele vai dobrar esse joelho. Um certo dia já, ele não se incomodou mais, eu colocava os louvores, ele não mandava mais eu tirar. Ele via eu pregando para as pessoas lá dentro. Tem 5, 6 pessoas lá, todos afastados da igreja. E essa pessoa não gostava de falar em Deus. A sala dele são figuras. Ele acha assim que o poder da mente cura, que a psicologia da pirâmide vai deixar ele rico. E no dia que eu falei que eu estava transformando em crente, ele falou, então você vai ficar rico. Eu falei, eu já sou rico, a minha glória está no céu. Na terra eu não preciso de nada. O que eu preciso da terra eu tenho, está na minha mesa, é o alimento, é a saúde e o sorriso da minha família. Um certo dia eu recebi um pastor amigo meu lá. Né, pastor? E eu fiquei assustado com o que eu vi. O pastor entrou, me cumprimentou, e o pastor entrou na minha sala, onde é o meu trabalho, e foi do meu lado, nós conversamos, e essa pessoa entrou. Ele é o dono de tudo, ele podia entrar lá, né? Ele é o proprietário, e nós íamos orar, porque o pastor estava indo embora. Mas como ele entrou e a gente orar, nós não recuamos. O pastor convidou ele para orar com a gente. Surpresa, ele cruzou as mãos e orou conosco. Essa foi uma bênção. Ele era maldoso, olhar ruim, de manhã chegava, maltratava os funcionários. Agora ele não maltrata mais. A cara continua feia, mas ele não maltrata mais. Ele não maltrata mais, ele se tornou uma pessoa melhor. Me valorizou muito. Me deu até um presente, que é um terreno, coisa que eu não esperava. Né? Não que isso seja glória para mim, eu nem lembro o que eu tenho, porque isso é para Deus, não é meu. Meu carro, todo dia eu falo, Deus, cuida do carro que é do Senhor. Às vezes é brincadeira, eu saio com a minha esposa, não tem estacionamento. Eu falo, Deus, o carro do Senhor não pode ficar no sol. Olha, por incrível que pareça, tem 50 carros no sol, a única sombra ele guarda para mim. Já aconteceu muitas vezes isso daí. Então são detalhes, eu quis dizer isso aí só para descontrair, né? Mas Deus, Ele é dono de tudo. O que você tem, a roupa, o carro, a casa, é tudo dele. Tudo dele, nada pertence a você. Tudo que você tem aqui na terra, nem o seu corpo é seu. Mas tem uma coisa, Ele te favorece que você possa usufruir disso. E Ele vai te deixar no conforto se você for merecedor. Porém, você tem que saber usar as coisas dele e cuidar das coisas dele. A partir do momento que você cuidar do que Ele põe na sua vida, Ele vai pôr mais. Isso aconteceu comigo. Só que nunca pode entrar no coração. Lá para trás entrava. A aparência, né, a arrogância, vão me mostrar, isso não pode existir mais. Então o que Ele traz para a gente vai ser multiplicado. E Ele vai tirar quando Ele achar que tem problema. Às vezes, Ele não tira alguma coisa para prejudicar a gente. É porque Ele está te guardando uma coisa melhor. Ou às vezes Ele está te livrando. Às vezes você tem uma perda material e você fica cobrando de Deus. Às vezes Ele está tirando aquilo porque aquilo poderia te prejudicar. Você não está sabendo usar. Deus, Ele é muito maravilhoso, mas nós temos que aceitá-lo para a gente ser filho de Deus. Temos que aceitar o seu Filho que veio pagar todos os nossos pecados, levar tudo que é de ruim embora. Então a nossa oportunidade é essa, de ser filho de Deus, porque Deus vai cobrar uma hora esse aluguel dessa terra, não para nós, Satanás. E ele vai tomar essa terra dele.
Essa terra vai voltar para nós. Essa vida vai voltar para nós. Essa vida que Satanás é dono, não vai ser mais. A partir do momento que você entregar a Deus, a Jesus, é para Ele a honra e a glória. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento, mas antes vamos acordar a igreja. Tem glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado aos irmãos aí por ter me ouvido, o pastor por ter a oportunidade. E seja abençoado todos vocês que retornem para casa maravilhosamente. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé, para a gente agradecer a palavra de hoje, que isso possa ter entrado no coração de vocês e ajudado em alguma forma o sentido da vida. Deus, maravilhoso. Obrigado, Pai, por ver o sorriso dessas pessoas, Pai. Por ver a alegria que essas pessoas sentiram aqui nessa casa hoje, Pai. Por essa reunião maravilhosa. Por tudo que essas pessoas, Pai, estão esperando de Ti, Pai. Escolha eles, Pai, assim como o Senhor te escolheu. Escolha eles como filho, Pai. Não deixe eles ter vergonha, Pai, de ser cristão. Não deixe, Pai, eles terem dificuldade. Abençoa cada um deles, Pai. Que o seu retorno possa ser maravilhoso, Pai. Abençoa a vida do pastor, da pastora, dos pastores, dos obreiros, dos participantes. Aquele que fica atrás dos bastidores, como diz a irmã, são pessoas muito importantes para a obra. Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Amém. Obrigado. Essa palavra maravilhosa.